hoje nós recapitularemos a história de A Fera do Mar de 2022. Então preparem-se, é hora do recap! Maisie está em mais uma de suas contações de histórias noturnas para seus amigos no quarto do orfanato. Ela relata toda a jornada dos grandes caçadores de monstros marinhos que bravamente lutavam e protegiam as embarcações. Mas ela acaba sendo interrompida pela cuidadora que ordena que todos se deitem para dormir, pois já havia passado da hora. Maisie apenas espera a mulher sair para poder pegar seus equipamentos de aventura e então, com a ajuda de um guarda-roupas, consegue escalar até a janela e parte para mais uma jornada naquela noite. No dia seguinte, a bordo do navio Inevitável, o marujo Jacob é informado que uma criatura monstruosa foi vista alguns quilômetros à frente. O capitão da embarcação afirma que com certeza é o Bravata Vermelha, o maldito monstro que arrancou um de seus olhos. Eles avistam então o navio de Jin Ossodouro sendo brutalmente atacado por outra criatura do tipo quebra-casco. Mesmo que o capitão não pudesse perder a oportunidade de pegar o Bravata Vermelha, seguiu os conselhos de Jacob e mudou a rota para ajudar o navio de Ossodouro. Em meio a uma densa névoa, a tripulação estava sendo massacrada pelo monstro, mas quando o navio Inevitável entra na zona de combate, dispara um sinalizador para chamar a atenção do animal, e agora era hora de combatê-lo. Jacob e seus marujos caçadores se penduram em cordas na borda do navio, o capitão dá ordem e os canhões disparam incansavelmente, seguidos por uma chuva de flechas. A criatura resolve afundar, mas Jacob escala a vela rapidamente e arremessa um arpão com uma espécie de boia de localização. Agora eles não vão perdê-la de vista. Porém, o marujo percebeu que não havia pássaros voando em volta da boia e as gaivotas aparecem em cima deles, o que significa que o bicho já estava abaixo da embarcação. O monstro dá um salto da água e tomba o navio de lado, arremessando parte da tripulação na água. Ele começa a capturar os marinheiros com seus tentáculos. O capitão tenta resistir bravamente junto de Sarah. Jacob então observa todo o caos à sua volta e tenta ajudar um a um de seus companheiros. Ele corre desviando dos ataques de tentáculos e arremessa um arpão na cabeça do monstro, que enfim solta a embarcação e afunda novamente. Quando Jacob achou que tudo estava certo, leva uma porrada violenta de um tentáculo e sai voando para a água. A criatura tenta de todas as maneiras engoli-lo, mas o marujo nada com todas as suas forças. Ele acaba sendo arremessado nas costas do monstro e fica agarrado em sua carapaça. Jacob aproveita e crava sua faca na dorsal do bicho, que se levanta e expõe o seu peito para a embarcação. O capitão corre contra o monstro e salta em sua direção, cravando a lança bem no seu ponto vital, enfim eliminando a criatura. Ele serra parte de seu chifre como um troféu de combate, mas não esperava que a criatura ainda tivesse um resquício de vida, e usando um tentáculo puxa o capitão para o fundo escuro do oceano. Mas ele ainda sobreviveu, salvo por Jacob. Apesar de não ter morrido, o capitão está frustrado e ordena que sigam a rota de volta para casa. Seu navio está destruído e isso o impedirá de capturar o monstro que mais odeia. O capitão chama Jacob em sua sala e o agradece por toda a sua ajuda e diz que já tem certeza de uma coisa: assim que ele capturar o maldito Bravata Vermelha, encerrará sua jornada como capitão e Jacob assumirá o comando em seu lugar. Ele diz que sabe disso desde que achou Jacob ainda garotinho naufragado no mar. Ele sabia que o destino lhe deu um filho e ele seria o capitão do Inevitável. Bem, o navio está de volta em casa, todos fazem uma grande festa pela chegada da embarcação mais famosa de todas por caçar os piores monstros. A garotinha Maisie está infiltrada em meio à população, seguindo todos na comemoração pelo retorno dos marinheiros. Enquanto todos cantavam e dançavam, ela aparece na janela do bar para cumprimentar Jacob e diz que é uma grande fã do trabalho dele. Ela diz que seus pais foram caçadores honrados e lutaram pela grande embarcação Monarca, e Jacob gosta da atitude corajosa da garotinha, mas ela começa a dizer que fugiu do orfanato e vai embarcar na próxima viagem deles para caçar monstros. O rapaz obviamente diz que ela não fará isso, pois o mar de monstros não é um lugar para crianças. A garotinha continua insistindo que vai pedir ao capitão, então Jacob a segura, coloca a menina dentro da carroça e pede que a cocheira a leve de volta ao orfanato. No dia seguinte, o capitão Corvo e seus companheiros chegam até o Palácio Real para entregar o chifre da besta que eliminaram na última viagem. Apesar do rei achar uma ótima recompensa, eles não cumpriram a missão principal: eliminar o Bravata Vermelha. O rei mostra o novo navio colossal
colossal da frota real, chamado o Imperador. A marinha será a nova responsável pela caça, dispensando os serviços do Capitão Corvo. Obviamente, Corvo fica em fúria, dizendo que as armas daquele navio eram inúteis e o general da marinha era uma almofadinha imprestável. A situação começa a ficar tensa, mas Jacob acalma os ânimos e propõe um desafio entre navios, uma corrida pela caçada entre o Inevitável e o Imperador. Quem perder será totalmente destruído. O rei aceita a competição e assim eles partem novamente para o oceano em busca da criatura. Jacob avalia que o Bravata deve ter um couro muito grosso e por isso precisarão usar bombas incendiárias e longas lanças, ao invés de flechas para destruí-lo. O capitão avisa a tripulação que eles entrarão em águas antes jamais navegadas, além do Mar Dragmore, o que significa que os perigos são além da compreensão humana. Com as informações esclarecidas, todos resolvem beber para comemorar o início da jornada, mas havia algo errado com um dos barris. Quando Jacob levanta ele, encontra Maisie lá dentro. Ela se infiltrou para seguir junto na viagem. A garotinha, como sempre, está empolgada e sabe toda a história do Capitão Corvo, deixando o homem impressionado com sua bravura ainda tão jovem. Por isso, o Corvo pede que Sarah dê acomodações à menina, a nova tripulante do Inevitável. A mulher entrega a garotinha uma lâmina para sua defesa e diz que ela deve ter obediência absoluta ou sofreria graves consequências por não seguir os comandos. Já estava anoitecendo e o navio iniciou sua entrada no tão temido Mar Dragmore. Sinalizadores são lançados para que possam atrair a criatura. Enquanto isso, Maisie continua empolgada com a sua nova lâmina para que achem o Bravata e o derrotem. O capitão ordena que ela vá dormir imediatamente. O homem sabe que a garotinha tem o mesmo dom que Jacob quando criança, o instinto de um bravo caçador. De repente, o convés começa a tremer. Era a criatura se aproximando. Todos começam a se preparar para o combate. Arpoadores ficam a postos. Quando os pássaros chegam voando, aí vem um ataque. Jacob distribui as bombas incendiárias. O Bravata vem se aproximando da embarcação e salta para fora. Os canhões disparam contra ele, mas a criatura ainda dá uma investida contra a frente do navio. Os arpões são lançados presos em cordas e o monstro começa a puxar o navio a toda velocidade. Apesar das velas serem abertas, o monstro continua os arrastando sem parar. Bravata é inteligente, começa a girar no seu próprio eixo, criando um vórtice na água, desequilibrando toda a tripulação. Jacob avisa o capitão que o barco não vai aguentar e devem desatracar do monstro, mas Corvo não vai recuar. Maisie vê o monstro de perto e todos os marujos em perigo. Ela pega sua lâmina e começa a cortar as cordas para livrar o barco, mas o capitão dá um grito que se ela fizer isso será eliminada como punição. Jacob corre para impedi-la, mas percebe que a garotinha estava certo e a deixa terminar o serviço. Quando as cordas se partem, o navio volta à sua posição normal, mas Jacob e Maisie são arremessados para a água e ficam frente a frente com Bravata Vermelha, que apenas recua para o fundo do oceano. A dupla consegue emergir e sobe em um pequeno bote. Enquanto o capitão ameaça Jacob com uma arma para que entregue a pequena traidora, o monstro surge por debaixo deles e devora o bote em apenas uma única bocada. Já dentro do monstro, Jacob acende uma lamparina. Eles percebem que estão na boca de Bravata. O rapaz decide que precisa explorar o interior do monstro. Ele amarra uma corda entre ele e Maisie e começa a escalar as paredes internas da criatura com sua lança. A garotinha é puxada para cima e então percebe que chegou até as narinas do monstrão. Através delas, os dois podem ver a imensidão do oceano. O marinheiro nota que Bravata emergiu na água e está se aproximando de uma ilha. Ele diz que será o momento de eliminar a fera, porém quando vai desamarrar a corda de Maisie, encosta a lança nas paredes internas do nariz do bicho, o que o faz espirrar violentamente e lançar Jacob para longe. O rapaz fica preso à corda numa espécie de bungee jump bizarro, até se segurar em um coqueiro com Bravata o encarando frente a frente. O monstro nota que ainda havia uma corda em seu nariz e tira a garotinha de lá, e Maisie balança até ficar presa nos dentes do monstrengo com apenas um pé. Entretanto, surpreendentemente, Bravata Vermelha está tranquila e não faz nada, a não ser pelo fato que Jacob se lançou pendurado na corda e iria perfurar o olho do monstrão, mas Maisie o impediu cortando sua corda antes que fizesse essa besteira. Jacob não iria desistir, ele corre em direção à sua lança para mais um ataque. Bravata usa sua nadadeira para criar um tsunami brutal
brutal na praia, que impede Jacob de tomar qualquer ação, pois está se segurando em um coqueiro. O monstro apenas decide que aquela batalha estava entediante e vai embora. A dupla de amigos entra numa bela discussão, afinal cada um tem um posicionamento sobre destruir o monstro, mas eles ouvem os barulhos bizarros de criaturas vindo da floresta e decidem que é melhor procurar um abrigo. Algumas horas depois, já ao anoitecer, Jacob está chegando sob uma forte chuva em uma concha gigante de um caramujo que eles encontraram. O rapaz achou algumas frutas para se alimentarem e mais uma vez eles acabam discutindo. Maisie não tem certeza se matar aquele monstro é o correto, afinal ele não estava tentando feri-los, mas Jacob não está disposto a mudar de ideia. Enquanto isso, no inevitável, o capitão está em fúria, acreditando que Jacob foi morto pelo monstro. Sarah vai até ele e mostra que o navio está afundando. A água não para de penetrar no casco. Capitão Corvo tem uma decisão que vai contra o código dos caçadores e deixa todos aflitos. Ele diz que vai até o encontro da bruxa. Na manhã seguinte, Maisie acorda com uma pequena criaturinha azul roubando umas frutas no acampamento. A menina tenta se aproximar gentilmente, mas o bichinho foge e tenta se esconder, até que ela se aproxima e consegue dar um petisco para ele. Porém, ao pegá-lo no colo, acaba pisando em algo que parecia ser um ovo. Maisie estava em meio a diversos ovos enterrados. Jacob vê a menina com o monstrinho em mãos e, extremamente irritado, vai até ela passando entre os ovos, arremessa o bichinho azul para longe e pega Maisie. Só que na volta, acaba desequilibrando e pisando em vários ovos. Todos se partem e os filhotes de monstros começam a gritar sem parar. Os dois até tentam fugir para a praia, mas são cercados pela imensa horda de filhotes, que apesar de inofensivos, atraem a mãe colossal para o local. A dupla empurra o barco à vela rapidamente para a água e Maisie arremessa o último bichinho para a mãe gigante, e assim a criatura para de persegui-los. Mas não há um minuto de paz. Um caranguejo bizarro e gigantesco pega o bote com suas garras e tenta engoli-los com sua boca nojenta, cheia de presas. E conseguiria com sucesso se não fosse Bravata Vermelha aparecer e assustar o caranguejo demente só com seu olhar. Jacob cai na água com o bote, mas Maisie está nas costas do crustáceo gigantão. Bravata entra numa luta feroz com o bicho, dando diversas investidas no monstro oponente. Mas o caranguejo usa sua pinça para segurar o chifre do monstrão vermelho. Maisie não pensa duas vezes e sai correndo na carapaça da criatura, saltando direto em um de seus olhos. Com isso, Bravata se liberta, mas a garotinha é arremessada com toda a velocidade na água e desmaia. Jacob joga seu arpão em uma das patas do bicho e Bravata aproveita a oportunidade para arremessar aquela coisa para longe, demonstrando toda a sua fúria. O marujo está desesperado atrás da menina, mas ela surge na superfície, sendo carregada pelo pequeno bichinho azul. Com todos a salvo, agora precisam resolver o problema do bote afundando, e assim Maisie chama Bravata e tenta explicar a ela, usando as frutas e o bichinho, que precisam de ajuda para serem levados até sua casa. E para surpresa de todos, o monstrão realmente entende e levanta o bote em sua cabeça, levando-os em segurança em direção ao mar aberto. Agora Jacob tenta de alguma maneira explicar a Bravata que direção seguir, mas o monstrão não entende nada, então Maisie também se pendula na corda e finge que está voando. Seu movimento com os braços indica a Bravata para onde seguir, e assim cria uma maneira de guiá-la. Ao mesmo tempo, o Capitão Corvo chegou até uma ilha temida por todos os marujos, um lugar obscuro onde ele se encontra com uma terrível feiticeira chamada Gwen Batterby. A velha bizarra leva o Corvo até um galpão para lhe mostrar sua nova criação letal, a Mão de Deus, mas o custo para consegui-la é entregar tudo o que ele havia na vida. Bem, ainda em cima da Bravata, Jacob está tentando capturar alguns peixes com sua lança, mas sua pontaria para alvos pequenos é péssima, então a criatura o ajuda criando um vórtice na água, deixando os peixes nadando em círculos, inclusive saltando em suas mãos. Conseguiram tantos peixes que o monstrinho azul ficou se arrastando de tão gordo. Já durante a noite, uma forte tempestade se aproxima, e para se protegerem da violência das ondas colossais e as descargas elétricas, se abrigam nas narinas de Bravata, que desce para o fundo do mar. Apesar das criaturas magníficas que eles são capazes de ver lá embaixo, Jacob avista esqueletos de monstros e destroços de embarcações, e percebe que por séculos aquela guerra causava apenas a destruição de ambos os lados. No inevitável, os marujos temiam a lua de sangue, já que aquilo era um sinal que a bruxa os estava observando a partir de agora. O capitão nota que um imenso cardume de barafunda se aproximavam, o que significa que a Bravata estava chegando. Enfim, Jacob e Maisie chegaram à ilha Rum Ácido, mas a garotinha fica triste ao saber que o marinheiro a levará de volta pro orfanato, já que eles têm apenas um ao outro agora. Ter feito amizade com Bravata mudou
a vida dos dois, mas acaba deixando isso pra lá, afinal Jacob não entenderia. Ao chegarem na praia, o rapaz agradece a gigante vermelha e de um jeito estabanado tenta dizer que dali em diante nunca mais caçaria monstros pelos oceanos. Enquanto ainda faziam toda a despedida, Bravata sente o cheiro do perigo se aproximando e sobe até o topo do morro e de lá todos eles avistam o navio Imperador da Marinha Real. Jacob tenta convencer o monstro a não atacar, mas quando Bravata vê o marinheiro apontando sua arma, entra em fúria e parte para cima do exército. Imperador abre fogo contra a criatura, e com isso Maisie acaba sendo arremessada longe pelo impacto das explosões. Bravata não só vira os pequenos botes, mas parte ao meio o grande Imperador, e no momento que iria devorar o general da marinha, leva um tiro de alerta dado por Jacob bem no pescoço. A situação só piora, afinal o monstro viu Maisie desacordada no chão, e ficou ainda mais em fúria. Alguns sinalizadores são disparados ao longe e Bravata avista o navio do Capitão Corvo se aproximando. Enquanto o monstro avança pela água, os marinheiros carregam o arpão letal da bruxa com um veneno especial. Assim que Bravata Vermelha está a alguns metros de distância, Corvo aciona o mecanismo e acerta o arpão foguete na lateral da criatura. O monstro sofre um dano terrível e fica completamente atordoado e sem movimentos, bem na frente do inevitável. Capitão Corvo sobe na criatura e diz que a levará ainda com vida para o reino. E assim os marinheiros aprendem em uma imensa rede de cordas. A tripulação avisa que um bote está se aproximando, e quando o Corvo olha em sua luneta, vê que Jacob e Maisie ainda estão vivos. A garotinha acorda e vê que o capitão está dando um sermão em Jacob, dizendo que é inaceitável seu comportamento. Ele não pode declarar trégua com o monstro. Maisie de repente levanta correndo, pega sua lâmina e tenta acertar o capitão, mas é segurada por Jacob. Ele a coloca de volta na cama para dormir e vai até a sala de Corvo para beber junto dele. Maisie recebe a visita de Sarah durante a noite e pede que ela a ajude a soltar Vermelha. Não é justo o que estão fazendo com ela. A mulher diz que sabe que não está certo e fica pensativa sobre isso, mas não decide fazer nada por hora. Inevitável se aproxima do reino. Maisie está desesperada tentando sair de seu quarto e acaba recebendo uma visita inesperada. O monstrinho azul escala o casco do navio e arranca a janela do quarto dela na mordida. Apesar da felicidade em vê-lo, não havia tempo a perder. Ela olha os diversos livros de história sobre os monstros e vê que eles possuem o mesmo símbolo da realeza, o que significa que quem criou a mentira de que as criaturas eram perigosas foi o próprio rei. A garotinha pega suas coisas e começa a atravessar as cordas que amarram Bravata. Com sua faquinha, ela vai tentando serrar, mas aquilo demoraria uma eternidade. O reino inteiro se reúne para ver a incrível Bravata capturada. O rei declara que eles foram os vencedores da competição e Corvo começa a se gabar enquanto anda sob gravata, dizendo que provou que os caçadores eram os únicos capazes dessa proeza. No momento em que o capitão vai cravar sua lança e finalizar a vermelha, Jacob o interrompe e pede que entregue sua lança. Corvo diz que o rapaz é uma desonra para ele e saca sua espada para enfrentá-lo. Os dois entram numa luta feroz em cima de Bravata. Capitão toma vantagem no confronto e arremessa Jacob dentro d'água. Agora seria o fim de Bravata, mas Sarah surge em frente a Maisie e decide ajudá-la a cortar a corda. Com apenas uma espadada, as amarras se rompem e Vermelha está livre, mas como ainda está sob os efeitos do veneno, fica atordoada e desaba sobre a embarcação e parte do palácio. Enquanto a frota naval posiciona os canhões para o ataque, Bravata tenta se levantar novamente, mas consegue apenas desabar mais uma vez. De longe ela vê que o capitão está correndo para pegar uma lança das mãos de algumas estátuas. Ela vai a toda velocidade para cima dele e se levanta em fúria para dar uma mordida fatal, mas simplesmente para do nada. Era a Maisie que entrou na frente do capitão. Jacob também se aproxima, pega a lança de Corvo e quebra em duas partes, simbolizando que a caça aos monstros havia se encerrado para sempre. O rei e toda a população ficam paralisados sem acreditar que aquilo pudesse ser possível. Os dois sobem na cabeça de Bravata e Maisie diz a toda a população que os livros escritos pelo reino eram uma mentira. As feras não atacavam camponeses, eram apenas histórias inventadas pelos monarcas que por gerações ensinaram a todos odiarem os monstros. E por isso, essa guerra foi criada. O rei e a rainha ficam em fúria com a ousadia da pequena garotinha e ordena que o general dispare os canhões novamente, mas a população grita que devem deixar Bravata ir embora. O general decide guardar sua espada e diz que quer entender por que essa guerra começou, desobedecendo às ordens dos monarcas. E assim Jacob e Maisie seguem rumo ao horizonte, em cima de Vermelha, a grande Bravata dos mares. Os dois agora vivem juntos como pai e filho
filha em um mundo diferente, onde não há mais caça às criaturas marinhas. E vocês teriam coragem de embarcar em uma viagem com os caçadores e enfrentarem os grandes monstros dos mares? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!